Já estamos de volta e dados da Associação Brasileira do Sono apontam que cerca de 73 milhões de brasileiros sofrem com insônia. Então vamos falar sobre esse assunto com o neurocientista Ari Brito, que está mais uma vez aqui no nosso estúdio. Ari, muito obrigada pela presença. Obrigado, você é um prazer. Vamos começar falando então sobre as causas, né? O que tem tirado o sono da população? Olha, vários fatores. Com certeza a preocupação é um deles, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas e isso acaba tirando um pouquinho essa sensação de relaxamento que a gente precisa antes, né, de dormir. Mas uma coisa que estimula muito é a presença de telas. As pessoas, principalmente pós-pandemia, na pandemia, elas ficaram muito mais assistindo TV, smartphone, essa coisa toda. E essa luminosidade e o estímulo, né, de você ficar navegando tal, pela internet acaba estimulando, de certa forma, a ativação do cérebro e, óbvio, tirando o sono das pessoas. E é comprovado, né, que a qualidade desse sono, ela vai trazer sérias consequências, né, para a pessoa. Sim. A ideia de você dormir, né, tem duas coisas que são fundamentais para o cérebro humano. Uma é a respiração, precisa ter oxigênio, e outra é a questão de dormir. Por incrível que pareça, a gente fica com a sensação, e muitos perguntam, né, por que a gente precisa dormir? O processo que acontece no cérebro é como se fosse uma limpeza ao longo da noite. Então, ele elimina um monte de toxinas. Então, vamos supor que você tenha passado o teu dia num ambiente tóxico ou de repente, tenha passado um monte de estresse. O dormir faz com que o cérebro produza substâncias, hormônios, que fazem, de certa forma, uma limpeza. Então, assim, a gente tem uma quantidade de horas para dormir, para poder executar, para o cérebro realizar essa limpeza é fundamental. E depois, no dia seguinte, é falta de concentração, a pessoa se sente mais cansada. Tem outros problemas de saúde relacionados também, né? Sim, a atenção principalmente, né? Porque uma das coisas que o sono funciona é assim, a gente tem num determinado horário que começa a escurecer, né? Naturalmente, né? Vai escurecendo. Inclusive no interior as pessoas dormem mais cedo. Por quê? Porque conforme escurece, o cérebro começa a produzir a adenosina, que a gente chama, que é como se fosse um relógio biológico do corpo. E aí então começa um processo de você se aquietar e aí o corpo começa a pedir esse sono para descansar e aí você relaxa, dorme e aí você acorda 100%. O que acontece é que como a gente, na hora de dormir, a gente está indo para a faculdade, está fazendo um monte de atividade, reunião, a gente cada vez tem a agenda mais longa, no momento que acaba tendo esse escurecimento, a gente liga a luz, a iluminação artificial acaba produzindo uma armadilha para o cérebro, porque o cérebro não produz essa adenosina entendendo que a gente ainda está de dia o dia todo. E aí, lógico que essa sobrecarga, justamente porque não tem esse descanso, não tem esse repouso, vai sobrecarregando e a pessoa vai perdendo a atenção com o passar do tempo. E existe outro lado também, né? Os benefícios de uma boa noite de sono. Isso quer dizer entrar naquele sono REM, né? Aquele sono mais profundo? Assim, os processos do cérebro que acontecem quimicamente, assim, eu gosto muito de pensar na memória. Né? A memória de trabalho que a gente usa no nosso dia a dia, ela necessita de informações mais longo prazo, então a memória de longo prazo, ela resgata determinados conhecimentos que a gente tem ao longo da nossa jornada, das coisas que a gente aprende. E o sono, ele participa muito dessa parte de transformar as memórias de curto prazo para memórias de longo prazo. Então, quando você não dorme, o que acontece? Você vai desgastando a tua memória porque você vai exercendo uma força maior na tua memória de trabalho, na memória de curto prazo, e quando você precisa resgatar as coisas de longo prazo, você não consegue. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que dorme mal, inclusive muitas pessoas não sabem, mas leva até a óbito. Se a pessoa, por exemplo, ficar com restrição de sono, né, por muito tempo, acaba até falecendo. Tem pessoas, por exemplo, que estão com uma depressão muito profunda, um burnout muito grande, justamente porque estão tendo uma redução de sono, né, na sua jornada, que seria natural aí de 7, 8 horas, que é o normal, né? Hoje em dia tem gente que fala assim, eu só durmo 4 horas por dia porque eu tenho um monte de atividade para fazer. No médio e longo prazo, porque vai comprometer a memória de longo prazo, vai fazer o quê? Vai conseguir também gerar um problema de perda de memória nas idades mais avançadas, problemas de Alzheimer, problemas neurológicos graves, justamente por causa dessa falta desse processo que o cérebro produz desses hormônios durante o sono. Agora, esse sono ele tem que ser à noite, porque tem muita gente trocando à noite pelo dia. Assim,
Uma pessoa que trabalha de turno, por exemplo, e aí ela vai dormir à noite, o ideal é ter escuridão, justamente por causa dessa coisa da adenosina. Hoje em dia tem tratamentos, por exemplo, que as pessoas usam até para melatonina, que é um dos hormônios, um dos neurotransmissores utilizados para o sono. Mas assim, a adenosina está diretamente ligada a essa questão do relógio biológico, essa questão da escuridão, da luminosidade. Quando está muito claro, por exemplo, se você dorme com a televisão ligada, esquece o timer lá e fica assistindo a TV ligada o tempo inteiro, muito provavelmente essa pessoa ela vai acordar cansada, mesmo tendo dormido uma quantidade de horas, vamos dizer, ideal. Mas por quê? Porque a luminosidade faz com que ela não entre nesses processos de sonos mais profundos, porque ela fica num estado, mesmo dormindo, ela fica num estado de atenção, porque a luz provoca isso. Sim. Então, muita gente fala para mim, poxa, eu tô com um problema, eu dormi, mas eu tô cansado. Por quê? Porque a pessoa vai dormir preocupada, a pessoa vai dormir com a luz acesa, a pessoa vai efetivamente ficar pensando nos seus problemas antes de dormir e ficar navegando, que é praticamente uma heresia para quem precisa de uma boa noite de sono. Qual seria o tratamento, então, Ari? Primeiro, pensar que o sono é um processo, não é uma coisa assim de apertar um botão. Não adianta você deitar numa cama e falar, agora eu vou dormir, porque principalmente as pessoas que têm síndrome do pensamento acelerado, as pessoas que são hiperativas, elas vão estar com o cérebro processando muito rapidamente e aí elas vão acabar não conseguindo dormir. O ideal é você diminuir o teu ritmo e diminuindo também a iluminação ao longo do processo de sono. Então, se por exemplo eu vou dormir meia-noite, o ideal é que a partir das 8, 9 horas da noite eu já consiga tirar os celulares, porque muita gente usa o celular, por exemplo, como despertador, mas acaba sendo uma grande desculpa, porque a pessoa fica navegando praticamente a noite inteira. E principalmente, se você estiver dormindo com o celular no quarto, se você acordar de madrugada, não pegue o celular, porque aí a tela, a própria luminosidade vai produzir um estímulo e aí a pessoa vai acabar não conseguindo dormir mais. É verdade, né? Com essas dicas simples dá para ir retomando, né, a qualidade do sono. Reduzir luminosidade, melhorar a respiração e diminuir as preocupações. Então, fazer uma atividade física que também, né, consome um oxigênio. Então, você fazer uma atividade, por exemplo, que possa uma corrida, uma atividade física que consuma mesmo um pouquinho de oxigênio para quando você for dormir, você realmente esteja dormindo cansado. Porque a cama tem que ser um lugar de descanso. Então, levar notebook, levar smartphone, qualquer coisa que estimule, ou visualmente ou intelectualmente, para o lugar de dormir, o cérebro, ele é como se ele estivesse reaprendendo. Eu crio um hábito e aí, lógico que a pessoa não vai conseguir dormir porque ela fica ideia assim, você não vai dormir no escritório e se a tua cama virou teu escritório, já era. E é o que aconteceu na pandemia. Muitas pessoas no home office acabaram tendo problema, como tem hoje, problema de insônia, justamente porque ficaram trabalhando no lugar onde elas deveriam estar dormindo. Verdade. Olha, muito obrigada aqui pela sua participação e volte mais vezes para trazer mais esclarecimentos para a gente. Obrigado.